Então a primeira coisa que a gente viu que o agente precisa é o modelo dele, né? Então se a gente vier aqui em Chat Model, a gente vai ver as opções que a gente tem aqui dentro do N8N, dentro desses nossos agentes. Então eu tenho aqui Anthropic, né, modelos do Claude, a gente tem o DeepSeek aqui, eu tenho o Gemini, eu tenho o Mistral, Llama, aqui embaixo a gente tem a OpenAI, né, muito conhecida pelo ChatGPT, enfim, a gente tem aqui os nossos modelos e nesse nosso curso aqui, para a gente conseguir fazer com que vocês acompanhem o curso sem ter que gastar nenhum centavo, né, conseguir acompanhar aí, a gente não vai usar o OpenAI por isso, né, porque para a gente fosse usar aqui o OpenAI, a gente ia ter que criar uma conta na OpenAI e a OpenAI ela não disponibiliza créditos gratuitos para a gente, teria que colocar aí créditos na conta, mas basicamente a gente precisaria ir lá no OpenAI, pegar lá nossa autentificação para a gente conseguir utilizar os modelos dela aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Grok, né, que é um modelo que vai permitir com que a gente utilize créditos gratuitos do Grok, né, a versão gratuita dele, para a gente fazer os nossos testes, que vai ser perfeito, vai funcionar muito bem aqui para a gente. Então, por esse motivo, a gente vai usar o Grok aqui nesse nosso curso, mas a forma de fazer essa integração é exatamente a mesma. A gente vai ter que criar uma conta, pegar a nossa chave de autentificação para o Grok ou para a OpenAI saber que é a gente que está utilizando o sistema, autentificar esse sistema com o N8N, feita essa autentificação, a gente consegue fazer o uso dele. Então vou clicar aqui no Grok, a gente vai fazer esse passo a passo em conjunto. Então cliquei, adicionei aqui esse nosso Node aqui, então ele já está aqui disponível. Clicando no Node, né, abrindo aqui, a gente vem aquela questão da credencial. Novamente no Google Sheets a gente fez uma credencial de forma simplificada. Aqui no Grok é um pouco diferente, mas a ideia é basicamente a mesma. Então vamos autentificar aqui o nosso usuário. Então vamos criar uma credencial. Para a gente autentificar no Grok, lá no sistema do Grok, falar, cara, eu quero usar, eu posso usar, eu sou dono desse sistema, ele pede uma chave de API, né? Uma chave, uma senha ali, criptografada, que a gente vai utilizar para fazer a validação de que eu sou eu mesmo e eu posso usar esse sistema. Então, a gente precisa dessa chave de API lá no Grok para a gente conseguir utilizar ele. Bora conseguir essa chave agora. Então, para isso, a gente pode acessar aqui grok.com. A gente vai cair aqui na telinha do Grok, né? Tem aqui a gente vai fazer alguns testes, né? Fazer o uso, coisas muito parecidas que a gente tem em interface de GPT, no Cloud e por aí vai. Aqui em cima a gente tem o Dev Console, né, que é para de fato a gente utilizar a plataforma aqui. Então vamos entrar aqui no Dev Console do Grok, fazer um login aqui com o Google mesmo para facilitar. Vocês podem fazer um login na conta de vocês. Feito o login, criado a conta, vocês vão cair num painel parecido com esse. A gente já vê que é uma interface similar aí também ao GPT, ao Cloud, a plataforma da OpenAI e por aí vai. E aqui em cima a gente tem aqui facilitado, de forma bem tranquila para a gente, as nossas chaves de API. Clicando aqui, a gente pode clicar aqui agora em criar uma chave de API. Vou dar aqui um nome para essa chave, então vou colocar aqui N8N, curso gratuito e vou dar um submit. Dado esse submit, ele vai criar esse nosso token aqui que eu vou copiar, né? Cliquei aqui para copiar e é esse token que lá no N8N a gente vai adicionar. Então voltando no N8N, vou adicionar esse token aqui e vou salvar. Salvo com sucesso, funcionando, a gente já pode aqui fazer o uso do Grok como modelo. Se a gente, novamente, recapitulando, se a gente fosse fazer com a OpenAI, seria basicamente a mesma coisa, só que criar a conta na OpenAI, ia lá criar uma chave de API, ia vincular aqui, só que eu precisaria de créditos na OpenAI, por isso que a gente não utilizou ela aqui nesse momento. Beleza, então nosso agente já tem um modelo agora, então ele já está inteligente aqui. O que a gente pode fazer agora? Agora seria legal a gente colocar as instruções base desse nosso agente, né? O prompt base dele. Onde a gente faz isso aqui no N8N? Vamos entrar aqui nesse nosso agente para a gente fazer algumas configurações. Então aqui a gente, vamos de cima para baixo, né? A primeira informação que ele tem de configuração é qual que é a mensagem do usuário que ele vai estar respondendo, né? E aqui por padrão ele já vem com esse Connected Chat Input, né? Que é o input do chat. A gente vai mudar isso aqui, então vou clicar aqui e vou falar que a gente vai definir abaixo qual que vai ser a mensagem do usuário. Então qual que é a mensagem que o usuário está mandando, né? O que ele está respondendo para o usuário. Então assim, ó, aqui a gente tem as mensagens, né? Então aqui abaixo, ao lado, no nosso Edit Fields, eu tenho a mensagem que eu estou enviando no meu chat. E é isso que eu quero colocar como input aqui para o nosso agente. Então, primeira coisa é essa. Qual que é a mensagem que o usuário está mandando que eu vou ter que entender para responder. Arrastei aqui do nosso Edit Fields. Relembrando, é importante utilizar aqui do Edit Fields porque foi aqui que a gente parametrizou essa informação. Feito isso, ele já sabe que a mensagem do usuário é tudo bem.
E agora vamos configurar o nosso prompt base, dar instruções para esse agente, como que ele deve responder essa pessoa, né? Quem que é esse agente? Então, clicando aqui em adicionar opções, a gente tem aqui como System Message sendo esse nosso prompt base. Então, System Message, por padrão, ele já vem com a informação de que ele é, né? You are a helpful assistant. Você é um assistente ajudante, né? Enfim. Nada demais, vamos deletar isso aqui e vamos adicionar aqui a nossa instrução. Então eu vou colar aqui um prompt sistema, né? Você é um super agente de suporte, seja educado, engraçado, utilize emojis em suas respostas para deixar a conversa mais humanizada. Então, informações extremamente simples de como ele deve agir. Não é nosso objetivo aqui falar sobre engenharia de prompts nesse momento, aprofundar em como criar aqui os melhores prompts, as melhores instruções para a gente, só a gente fazer uns testes iniciais. Então, a partir de agora, nosso agente já tem uma memória, ele já tem os prompts de sistema e ele já tem a prompt base dele, as instruções base, e ele já sabe qual que é a mensagem que o usuário mandou para ele responder, né? Então, feitas essas configurações iniciais, bora testar aqui antes da gente continuar a construção desse nosso agente, né? Se eu rodar aqui para testar, vamos ver se ele vai trabalhar aqui agora já. Tudo bem, estou aqui para te ajudar a resolver seus problemas. Como um super agente de suporte, estou pronto para ouvir suas perguntas e resolver suas dúvidas. Como você está hoje, né? Então a mensagem do usuário foi basicamente tudo bem. E a gente pediu aqui para ele ser um super agente de suporte, ser educado. Então foi assim que ele respondeu. Aqui eu já tenho a resposta desse meu agente. Então nosso fluxo já rodou aqui 100%, né? Vamos só testar aqui mais algumas coisas. Só abrir meu chat aqui agora para a gente começar uma conversa. Então eu poderia aqui, olá, meu nome é Neto, né? Então fazer um testezinho padrão aqui. Meu nome é Neto, ele vai rodar, salvar a mensagem lá no nosso Google Sheets. Rodou aqui nosso agente. Olá Neto, prazer em conhecer, como você está hoje, tudo bem? Vou perguntar agora qual é o meu nome, né? Qual meu nome? Rodar aqui, passar aqui mais uma vez. Olá, eu sou o seu super agente de suporte, estou aqui para te ajudar, tal. Porém, não sei seu nome, infelizmente. Você pode me dizer como você gostaria que eu te chame? Então assim, ele não lembra, né? Eu acabei de passar meu nome e perguntei logo em seguida. Por que isso? Porque a gente não deu memória para ele ainda, né? Então, fechar isso daqui e vamos agora dar a memória para esse nosso agente. Então, clicando aqui em memória, vamos ver aqui as opções que a gente tem. A gente tem aqui o Postgres, que é um banco de dados, Redis também, a gente tem o Zip e a gente tem aqui essa memória simples do N8N, que é uma memória integrada aqui do N8N que para a gente, nesse nosso curso, vai atender super bem. Então, clicando aqui nessa memória, a única configuração que a gente tem que dar aqui é qual que é o identificador da conversa para o agente saber qual conversa é qual conversa, né? Então, ele conseguir identificar que ele conversou com a pessoa A, com a B, com a C, com a D, quem que é quem, qual conversa faz parte de qual usuário, né? Então, é a única coisa que a gente tem que identificar aqui. Fazendo um paralelo rapidamente, o ID da conversa no WhatsApp poderia ser, por exemplo, nosso número de WhatsApp, né? Como cada pessoa só tem um número de WhatsApp, né? Eu tenho o meu número, você tem o seu número, ninguém mais tem um número igual ao nosso. A gente consegue saber pelo número de WhatsApp qual que é a conversa, o que ele tem que lembrar para responder. Então, paralelo rápido aqui. Então, aqui por padrão, ele vem essa configuração do Node conectado. Eu vou mudar aqui também para colocar Define Below. E a gente vai colocar aqui o ID da nossa conversa, que eu vou puxar aqui novamente do nosso Edit Fields, jogar aqui ID conversa para nossa chave. E aqui embaixo, qual que é a janela de contexto, né? Então, 5, 10, 15 mensagens, interações, para ele lembrar mensagens anteriores, eu vou manter aqui como 5 também. Então, vou fechar isso daqui. A gente pode agora ir testar novamente. Meu nome é Neto. Meu nome é Neto. Mandei aqui, ele vai rodar novamente, vai testar. Beleza, olá Neto. Agora a gente pode perguntar como eu me chamo. Vamos ver se ele lembra agora. Rodando. Neto, você já disse, você chama Neto. Então, beleza, ele lembrou, tudo certinho. Configurado aqui esse nosso agente com memória agora. E por fim, só para a gente explorar por vieses de vocês tomarem conhecimento, né? A gente também tem essas possibilidades de criar um sistema de RAG e também de integrações de funções aqui nesse nosso agente, utilizando aqui essa nossa opção de tools, né? Então, só para mostrar para vocês, não é algo que a gente vai utilizar na prática aqui nesse curso por enquanto, mas fica legal para a gente ver as possibilidades que a gente tem, né? Então, para a gente fazer o sistema de RAG, a gente tem aqui nossas bases de dados vetoriais, né? Então, eu posso usar aí o Postgres vetor, tem o Quadrant, tem o Supabase vetor, então tem aqui as bases vetoriais que permitiriam que a gente fizesse uns sistemas de RAG, e a gente também consegue fazer chamadas de API,
integrar outros workflows, integrar com diversos aplicativos que o N8N já tem aqui. Então ele unificou todo o poder dele de diversas integrações prontas com esse universo de agentes que facilita a gente fazer integrações aí com esses diversos sistemas aqui de maneira facilitada para os nossos agentes, né? Então aqui temos muitas funções aqui, vou colocar só duas funçõezinhas aqui, padrões, né? Então uma calculadora para fazer com que esse nosso agente consiga fazer alguns cálculos, né? Nem todos os modelos são inteligentes para fazer cálculos. A gente também tem aqui uma função de Wikipedia, né? Então, eventualmente, o agente, se a gente perguntar alguma coisa para ele, ele vai lá e busca no Wikipedia a resposta. Então, simplesmente assim, a gente já fez, e não precisamos nem parametrizar muitas coisas aqui. A gente já adicionou essas nossas duas tools nesse nosso agente. Então, beleza, com isso, a gente finalizou esse nosso agente aqui. Só para a gente deixar o nosso fluxo 100% organizadinho, algo que eu gosto de fazer por padrão. Aqui no final vou colocar aqui uma ação, que é uma ação de fazer nada, né? Então, do nothing. Do nothing, só para mostrar, de fato, visualmente no nosso fluxo, que esse fluxo terminou aqui. Então, com isso, esse nosso primeiro case, ele está basicamente finalizado. Falta apenas um detalhe aqui para a gente matar e colocar a cerejinha no bolo, né? Nesse momento, a gente consegue testar esse nosso agente aqui nessa nossa interface de testes do N8N, né? Ninguém tem acesso a ele além de nós aqui utilizando o N8N aqui nessa interface. E a gente quer gerar aí uma URL, né, para a gente disponibilizar esse nosso agente para todo mundo, né? Então vamos fazer isso. Para isso vamos só salvar esse nosso workflow aqui em cima. Salvei ele, beleza. A gente poderia também renomear aqui o nosso workflow, né? Dar um nomezinho certinho para ele. Vou deixar aqui My Workflow mesmo. Então, salvado, workflow. Vindo aqui agora nesse nosso chat input, vamos configurar para que esse nosso chat agora ele seja público e disponível para qualquer pessoa, né? Então, clicando nesse botãozinho, agora nesse nosso chat vai poder ser acessado quem tiver esse URL aqui. Então vou clicar aqui nesse URL, copiei ele, algumas coisas. Antes da gente acessar o URL, eu vou só configurar algumas coisas, umas mensagenzinhas aqui, né? Então aqui a gente tem uma mensagem em inglês, eu vou colocar aqui, olá, como posso te ajudar? Como posso te ajudar? Só para ficar em português lá no nosso front, né? Então beleza, já configurei aqui. Vamos, né, copiei, então vou só colar esse URL, a gente vai ver que a gente vai ter um errozinho, né? Então vou vir aqui no navegador, vou colar, deu um erro aqui, já esperado, porque a gente precisa colocar esse nosso workflow ao vivo, né? A gente precisa colocar ele em produção quando a gente fala. Então a gente precisa ativar esse nosso workflow. Então para isso eu posso vir aqui em cima e clicar em ativar workflow. Ele vai dar uma mensagem aqui para mim, vou falar ok. Vamos lá no nosso URL agora, vamos atualizar. Atualizado, já tem um link disponível na web para a gente conversar com esse nosso agente. Então vamos colocar aqui, olá, tudo bem? Tudo bem, me chamo Neto. De novo para aquela mensagem padrão para ver se está tudo funcionando certinho. Olá, tudo bem? Me chamo Neto. Olá, Neto, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. O que você gostaria de conversar hoje? Quero ver se você sabe o meu nome. Novamente, para ver se a memória está funcionando também, tudo certinho. Sim, eu já sei, seu nome é Neto. Então, a partir de agora, né, essa URL que você acabou de gerar aí, você pode enviar para os seus amigos, para quem você quiser, para que eles consigam utilizar o agente que você acabou de criar. Então, com isso, a gente finaliza esse nosso primeiro case. Segura que a gente ainda tem mais um case para desenvolver, que vai trazer outros conceitos fundamentais para a gente de aprendizado. Mas o que a gente aprendeu até aqui, né? Para a gente dar uma recapitulada. A gente aprendeu aí sobre gatilhos, né? Como que a gente dispara nossas automações. A gente aprendeu a manipular os nossos dados. A gente aprendeu a integrar com o Google Sheets, né? Aplicativos nativos do N8N. A gente criou o nosso agente de IA com memória, com integrado ao modelo, com prompt base, com algumas ferramentas já. E a gente colocou esse nosso workflow ativo para que qualquer pessoa consiga acessar o nosso chat e conversar com esse nosso agente. Então esse foi o nosso primeiro case. Partindo para o nosso segundo case, a gente vai aprender conceitos extremamente importantes, que é a gente fazer o uso aí agora de webhooks, APIs e nodes de manipulação do nosso fluxo. Algo que basicamente em toda automação que a gente for utilizar, muito provavelmente a gente vai fazer o uso de algum desses três conceitos que a gente vai aprender nesse nosso case 2. E como case, a gente vai fazer agora um agente integrado ao WhatsApp. Então a gente vai
ao receber uma mensagem, a gente vai disparar a nossa automação. Então, o nosso gatilho vai ser uma mensagem no nosso WhatsApp e a gente vai processar essa mensagem dentro do nosso automação, rodando o nosso agente e posteriormente a gente vai pegar a resposta desse nosso agente e enviar de volta lá para o WhatsApp. Então esse é o nosso case 2. E para a gente desenvolver esse case 2, a gente vai precisar daí entender um pouquinho como que a gente consegue fazer essa comunicação com o WhatsApp e para isso a gente vai fazer o uso da API do WhatsApp. Então aprofundando aqui rapidamente, né, sobre os diferentes tipos de WhatsApp que a gente tem, que vai um deles possibilitar com que a gente consiga fazer essas automações, integrações, a gente possui o WhatsApp normal, que é aquele aplicativo mais padrão, usado por pessoas mesmo, pessoas físicas. A gente tem o WhatsApp Business, que é um outro aplicativo. Então a gente pode ter 2 aplicativos de WhatsApp no celular de forma oficial, sendo que o segundo é mais voltado para negócio. E aí, por fim, a gente tem o WhatsApp API, né, que não é um aplicativo, a gente não tem ele mais no nosso celular, não tem um aplicativo para a gente baixar. Ele é um sistema que vive aí na nuvem, né, e a gente consegue utilizar para que a gente consiga enviar mensagens a partir desse sistema, integrar esse nosso WhatsApp a automações, a inteligências artificiais. Então essa é a API de WhatsApp. E aí quando a gente fala de API de WhatsApp, a gente tem 2 opções, né? A gente tem API oficial, que é a API de fato disponibilizada pela Meta, e a gente tem APIs que não são disponibilizadas pela Meta, né? Que são também chamadas de APIs não oficiais. O não oficial não quer dizer que é algo ilegal, que é algo fornecido por empresas piratas, não tem nada a ver. Tem muita empresa séria prestando esse serviço. É apenas uma sendo serviços prestados pela Meta e outros serviços não prestados pela Meta. E eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Isso aqui é tema para basicamente um novo vídeo aí. A gente tem até vídeos no nosso canal de YouTube explicando exatamente a diferença entre nisso. Porém, a API oficial, ela tem algumas pontos que ela é bem mais engessada para a gente fazer o uso. Por isso que aqui a gente vai fazer o uso, né? E grande parte dos negócios hoje fazem uso de APIs não oficiais. Então aqui a gente também vai fazer o uso de uma API não oficial. Aqui estão alguns exemplos de empresas aí que a gente confia, empresas sérias, marcas sérias de APIs oficiais que vocês podem estar utilizando. A ZAPI, Mega API, Evolution API, e nesse nosso curso aqui, por simplicidade, a gente vai estar utilizando a ZAPI como escolha. E como a gente está aqui falando sobre APIs, que a gente vai fazer o uso de webhooks também, vamos conceituar o que é isso, né? O que é API, o que são APIs, quais são as diferenças entre APIs e webhooks. Primeiramente, API é uma forma de comunicação entre 2 sistemas. Então é uma metodologia desenvolvida pelos desenvolvedores que possibilita com que o sistema se comunique com o outro de forma padronizada. Basicamente isso, em poucas palavras, o que a API ela permite essa comunicação entre 2 sistemas. E webhooks, eles basicamente são também esse método de comunicação, porém eles funcionam com um detalhe de diferença, né? Então, olhando primeiramente para a API, a gente realiza ações mais ativas, né? Então eu vou fazer uma chamada de API para um sistema e esse sistema vai me devolver alguma informação. Então aqui nesse nosso exemplozinho, eu vou lá e pergunto, né? Tem alguma informação nova aí? E o sistema vai lá e me responde, sim, tem aqui. Ou não tem aqui. Ó, você pode executar uma ação aí para mim? Aí o sistema vai falar, ó, sim, consigo, ou não, tem alguma coisa errada e tudo mais. Quando a gente fala de webhooks, a gente já deixa contratos pré-definidos, né? Configurações pré-definidas entre os 2 sistemas, dizendo que, olha, se acontecer alguma coisa aí nesse tipo de informação, já me manda que eu quero saber. Então ele basicamente funciona de uma maneira mais, entre aspas, passiva, assim, né? Então eu deixo lá no sistema falado que eu quero aquela informação, quando tal coisa acontecer, ele vai me cuspir. E é exatamente isso que mostra aqui esse nosso gráficozinho, né? Então tá lá o sistema aguardando, surgiu um dado novo, ele já me manda a informação porque ele sabe que eu quero, então não preciso lá buscar. Então essa é a diferença aí simplificada entre APIs e webhooks. Beleza, então explicado esses conceitos, bora voltar lá para dentro do nosso N8N para a gente começar a aplicar esses aprendizados e criar aí o nosso segundo case. Então, voltando aqui para dentro do N8N, estou aqui no nosso case 1 e o que eu vou fazer aqui agora, eu vou renomear aqui em cima, a gente pode colocar aqui o nome do nosso projeto, né? Então eu vou colocar case 1 e vou deixar ele salvar. Salvo, tá salvo. Vou voltar aqui em Overview para a gente ver todos os projetos que a gente tem construído. Nesse caso, a gente só tem um projeto. O que a gente vai fazer, clicando nesses 3 pontinhos aqui, a gente consegue duplicar esse nosso fluxo. Eu vou só renomear aqui, em vez de ser case 1 cópia, vou colocar case 2 e vou duplicar. Ele vai criar aqui o nosso novo workflow, exatamente igual ao workflow do case 1, só que agora já está com o nome de case 2. E a gente vai trabalhar em cima desse workflow para começar o nosso segundo case, porque ele vai ser um case muito similar, né? A gente, obviamente, construiu o primeiro case já pensando no segundo, para a gente aproveitar os nossos aprendizados e construir em cima desse aprendizado, beleza?